gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que se tornou um dos meus favoritos da vida. Ele aborda temas como ciências e filosofia de uma maneira bem simples para que todos possam entender. Meu nome é Julia Calisto e hoje eu vou falar sobre... Ei, tem alguém aí? Do Jostein Gaarder. Eu ganhei Ei, tem alguém aí? Da Etienne e da Lara. Inclusive, muito obrigada. Eu acho que se não fossem vocês, eu não teria conhecido esse livro que eu gostei tanto. Eu terminei o livro em 2 dias, porque, gente, ele é super curtinho, ó. Ele tem menos de 130 páginas. Ele é super rapidinho de ler também. Você pisca e já passaram 10 páginas, sabe? Então é daqueles livros, assim, que você pode ler em uma tarde, se você quiser. Talvez você já tenha ouvido o nome desse autor, Jostein Gaarder. Ele é autor de livros muito conhecidos, muito famosos, como O Mundo de Sofia. Eu gostei muito desse livro, inclusive eu tenho um vídeo sobre ele aqui no canal, que eu vou deixar aparecendo aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Ele já escreveu também O Dia do Coringa, A Garota das Laranjas, entre muitos outros. Vários desses livros eu quero ler, porque além das histórias parecerem ser bem legais, eu já li 2 livros do autor que eu gostei bastante. Se a gente for comparar O Mundo de Sofia com Ei, tem alguém aí? No primeiro livro, a gente pode ver que mesmo ele sendo escrito de uma maneira mais fácil do que livros de filosofia comuns, ainda assim foi um pouquinho difícil, pelo menos pra mim. O Jostein tenta escrever de uma maneira bem simples, só que, gente, filosofia é um assunto bem complexo, bem difícil, então simples ainda assim é um pouquinho complicado. Eu pretendo reler O Mundo de Sofia, mas no futuro, pra eu entender essas coisas que na leitura que eu fiz, hoje em dia eu não entendi. Já em Ei, tem alguém aí? A gente não vai ter essa dificuldade, a gente vai entender perfeitamente tudo que vai ser falado aqui. Afinal, o nosso protagonista tem só 8 anos de idade, a gente não vai ter dificuldade em acompanhar o raciocínio dele, sabe? Mas a gente não pode de jeito nenhum subestimar a inteligência dele só por ele ser uma criança. Uma coisa muito interessante, uma comparação que eu já vi em alguns lugares, inclusive em O Mundo de Sofia, é entre os filósofos e as crianças, porque eles são bem parecidos, porque quando nós somos crianças, é naquela idade que a gente começa a perguntar e perguntar. Então, por causa dessa facilidade de leitura e também por causa dessa retratação de uma época da nossa vida que muitos de nós já vivemos, né, criança ali pequena, eu acho que esse daqui é o primeiro passo ideal para você que quer conhecer livros sobre esse tema. Ei, tem alguém aí? Vai ser um livro escrito em forma de cartas. É uma carta de tipo 128 páginas? É, mas é uma carta. O nosso protagonista, o Joaquim, ele vai estar mandando uma carta pra sobrinha dele, a Camila. Ela tem 8 aninhos de idade, ela tá prestes a ganhar ou um irmãozinho ou uma irmãzinha. E aí o Joaquim vai contar como foi quando ele ganhou ou um irmãozinho ou uma irmãzinha. Ele também tinha mais ou menos 8 anos nessa época, né? E aconteceram coisas bem estranhas, sabe? Quando ele ganhou esse irmãozinho, um pouquinho antes do novo bebê chegar em casa. O pai dele acordou ele de madrugada, dizendo que teria que ir pro hospital porque o bebê estava prestes a nascer. E o Joaquim teria que ficar sozinho em casa até que a tia dele chegasse pra cuidar dele. E o Joaquim ficou normalmente, começou a brincar ali com os brinquedos dele, até que ele viu um tipo de... Eu não sabia o que era aquilo, gente, uma estrela cadente, um cometa que... Não sabia o que era, e tava caindo no quintal dele. E obviamente ele foi lá fora pra ver o que era, né? Mas não era nada do que ele tinha imaginado. Quando ele chegou lá, ele viu um menino que parecia ter mais ou menos a idade dele, parecia ser um humano, pendurado em uma das árvores do quintal dele. Quando ele tirou o menino de lá, ele disse que o nome dele era Mika, que ele tinha vindo de outro planeta, que ele tava viajando assim pelo espaço, tinha visto o planeta Terra e falou: nossa, planeta legal, vou pousar aqui. Como se fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? E aí, o Mika, ele se surpreende muito com o planeta Terra, sabe? Porque, nossa, aqui tem menos gravidade do que no meu planeta. Ele também não conhece nada da Terra. E aí o Joaquim fica meio... acho que eu tenho que cuidar desse menino pra ele não fazer besteira. E aí nessa coisa de cuidar do Mika, eles vão começando a se tornar amigos, eles vão começando a conversar. Eles conversam sobre suas semelhanças, sobre suas diferenças, sobre seus planetas. Gente, até sobre a evolução da vida esses dois vão conversar. Eles vão ficar 24 horas juntos e a gente vai acompanhar todas as conversas dele, todas as reflexões, todas as coisas divertidas que eles vão fazer juntos, e a gente vai aprender bastante no decorrer desse livro. A gente vai ter muitas reflexões aqui, principalmente com coisas que a gente não dá muita bola assim na vida real, sabe? Por exemplo, os 5 sentidos. Essas coisas a gente não vê o quanto elas são incríveis, o quanto
elas são impressionantes, sabe? E nesse livro a gente vai ter várias reflexões como essa. Eu saí da obra bem pensando mais sobre essas coisas que estão ao nosso redor, a gente nem liga, mas na verdade são coisas incríveis, sabe? Um exemplo é a tecnologia. Atualmente, nossa, você tem um celular, você tem um computador, você conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo, são coisas completamente comuns, não são? Então, para pessoas de poucos anos atrás, as tecnologias que a gente tem hoje em dia, não só essas que eu falei, todas as outras, né, elas ficariam muito surpresas com a evolução que teve aqui, né? Então, eu acho que mesmo o mundo estando evoluindo, as pessoas estão evoluindo também, essa coisa de se impressionar, essa coisa de se questionar também, igual uma criança pequena, devia continuar na nossa cabeça. A leitura de Ei, Tem Alguém Aí é recomendada para crianças que têm entre 9 e 11 anos, mas, na minha opinião, pessoas de todas as idades podem ler e gostar do livro. Porque a gente vai ver como o mundo é aos olhos de duas crianças pequenas. Coisas que, por exemplo, eu não faz nem muito tempo, né, que eu tinha 8 anos de idade, fazem 4 anos, e eu não lembro de nada. Então, para os mais velhos, pode ter um sentimento de nostalgia. E para as crianças que têm mais ou menos a mesma faixa etária dos personagens, pode ter esse sentimento até de identificação, sabe? Então, até eu tive um pouquinho desse sentimento de nostalgia. Como eu disse pra vocês, eu não lembro de muita coisa. E aí, eu meio que voltei pra aquela época onde eu enchia minha família de gente, por quê, sabe? E a gente vai voltar junto com os personagens, a gente vai se unir a eles, tanto nas conversas, nas descobertas e também nas perguntas. Aproveitando que eu mencionei as perguntas, essa é uma coisa que vai ter de montes em Ei, Tem Alguém Aí, tipo, muito, sabe? Afinal, nossos protagonistas são de planetas diferentes. Eu duvido que se um alienígena ali pousasse perto da sua casa, no quintal da sua casa, você não ia lá falar com ele? Se ele parecesse um alienígena bonzinho, sabe? Se não fosse igual aqueles de filme que parece que quer dominar o mundo. Se ele parecesse bonzinho, eu acho que minha curiosidade ia ser maior que meu medo. Eu acho que eu ia falar com ele. Você ia falar? Deixa aqui nos comentários se sim ou se não. O Joaquim fazia muitas perguntas pro Mika, como o Mika fazia muitas perguntas pro Joaquim. Mas quando o Joaquim fazia as perguntas, o Mika fazia uma reverência. E aí o Joaquim perguntou pra ele, né? Por que você fica fazendo reverência, né, quando eu faço perguntas? E aí o Mika falou que era um costume do planeta dele, que a cada pergunta inteligente, eles faziam uma reverência. E aí o Joaquim decidiu usar o que ele tinha aprendido naquele momento. E quando o Mika deu uma resposta inteligente, ele fez uma reverência também. Aí o Mika explicou que não podia fazer reverência para a resposta, e ele deu essa resposta aqui que eu vou ler para vocês. Que eu acho que foi uma frase que ficou bem marcada na minha cabeça, ó. A resposta é sempre um trecho do caminho que tá atrás de você. Só uma pergunta pode apontar o caminho para frente. E aí eu fiquei pensando, eu tive que parar de ler pra refletir um pouco sobre essa frase, sabe? Porque assim, se a gente soubesse tudo, né? Se não tivesse mais porquês na nossa vida, ia ter graça? Não ia ter graça, né? E também, por exemplo, existem perguntas sem respostas, mas respostas sem perguntas também não existem. E aí eu fiquei pensando, cheguei nessa conclusão, né? E essa foi só uma das muitas reflexões que fizeram com que eu parasse de ler pra pensar um pouco mais sobre. Então já fica uma delas aí pra vocês. O Mika vai ser um personagem muito interessante de se acompanhar. E a gente pode até comparar ele com outro personagem bem famoso, que é o Pequeno Príncipe. Até aqui na contracapa tem uma frase que eu vou ler aqui pra vocês, que faz um tipo de associação. Mika, uma espécie de pequeno príncipe que ao encontrar Joaquim, acha que está vendo um menino de outro planeta. E eu não me lembro muito bem da história do Pequeno Príncipe, mas o pouquinho que eu lembro fez com que eu encontrasse algumas semelhanças. Os dois são crianças de outros planetas que, mesmo sendo só crianças, vão ser muito inteligentes, muito sábias e vão falar coisas assim que a gente vai levar pra vida. Outra semelhança que eu encontrei é entre as capas. Eu vou pegar aqui meu livro de Pequeno Príncipe, ó. Se a gente for pegar as duas aqui, elas têm algumas semelhanças, né? Ó, aqui em Ei, Tem Alguém Aí, a gente vai ter um menino em cima de um morrinho, que vai fazer total sentido no decorrer da história, olhando pro céu. Já na capa de Pequeno Príncipe, a gente vai ter o Pequeno Príncipe em cima do planeta dele, olhando pro céu também. Então eu acho que essas não foram só coincidências, sabe? Eu acho que foi proposital do autor. Como eu disse pra vocês lá no comecinho do vídeo, Ei, Tem Alguém Aí entrou pra minha lista dos favoritos da vida, agora são 5 no total. E, gente,
sinceramente, eu não tenho muito um critério, sabe, pra colocar o livro no favorito da vida. Eu meio que sinto que ele é diferente e que ele tem que ir pra aquela lista. Só que eu achei um tipo de padrãozinho entre os meus favoritaços de todos. Todos eles foram livros que me chamaram a atenção logo no começo e mexeram comigo de algum jeito. Infelizmente, o Leite, por exemplo, que é um outro dos meus favoritos da vida, a primeira coisa que me chamou muita atenção foi o título, né? Tipo, Felizmente o Leite. Eu fiquei pensando, o que isso tem a ver, né, com uma história de aventura, né? E aí eu comecei a ler e eu vi que super tinha a ver, inclusive eu tenho um vídeo sobre Felizmente o Leite aqui no meu canal. E uma coisa que mexeu bastante comigo foram as aventuras, né? Porque eu fiquei mais do que deslumbrada na época que eu li. Porque eu fiquei imaginando, nossa, é tão comum a pessoa ir no mercado e comprar alguma coisa. Será que isso pode acontecer comigo também ou com alguém aqui da minha família? E aí eu fiquei muito deslumbrada. Já em Tem Alguém Aí, além do título, né, que é um título bem curioso, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a inteligência desses meninos. Eles falam coisas muito inteligentes, muito sábias, sabe? E você vai guardar aquelas coisas que eles falaram com você e você vai levar assim pra sua vida. E as coisas que mexeram comigo foram esses questionamentos que vão levar a questionamentos mais profundos, que vão se aprofundando cada vez mais. Com alguns deles, eu me sentia tipo, nossa, eu sou o centro do universo, sabe? E com outros eu me sentia, meu Deus, eu sou minúscula. Eu sou menos do que um grão de areia relacionado a essa imensidão do universo. Então, bem, todos esses sentimentos que eu senti lendo Aí Tem Alguém Aí foram diferentes de livros comuns e por isso que ele foi pra essa lista. Com certeza eu vou reler esse livro no futuro, porque eu acho que esse é um daqueles livros que, dependendo da época da vida em que você lê, você entende coisas diferentes, você absorve coisas diferentes, e eu acho que todo ano eu vou dar uma nova chance pra essa leitura. E eu acho que esse daqueles livros também que você, não importa, você já leu 30 vezes, você vai continuar gostando, sabe? Pra você que tenha aquele costume de marcar livros com post-it, com marcador de texto, não sei o jeito que você marca, já se prepara, porque esse livro aqui ele vai ter muitas frases, vai ter muitas citações, trechos que você vai querer marcar, que você vai querer abrir ali e lembrar daquilo. Então, até eu, que não tenho o costume de marcar, fiquei com vontade, então já se prepare aí. Tem Alguém Aí foi publicado pela primeira vez em 1996 e aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras com o selo Companhia das Letrinhas. E agora eu vou mostrar a página 31 pra vocês, que é diferente das outras, então continue aí. Gente, a página 31 é o começo de um capítulo chamado A Casa. Aí tem esse desenho aqui de uma casa com os nossos personagens aqui embaixo.